It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Lobo-Imagéticos Condés Fotós, e na edição do Imagens em Foco de hoje, nós vamos trazer uma questão polêmica. Vamos ver o circo pegar fogo aqui no Imagens em Foco, hein? Bom, calma, pessoal, calma, mas o tema é polêmico, sim. Trata-se de algo que aconteceu no último sábado na cidade de São Paulo, especificamente no distrito de Santo Amaro. Bom, o que aconteceu? Alguns manifestantes atearam fogo na estátua de Borba Gato, isso mesmo, uma estátua que já está aí há muitos anos, e o ocorrido gerou uma tremenda polêmica, principalmente nas redes, muita gente contra, mas muita gente a favor também do que aconteceu. Mas afinal, esse tipo de ato, né, de colocar fogo ou depredar a estátua de outra forma, é a melhor maneira de protestar contra aquilo que a estátua representa? Bom, para responder a essa questão, nós estamos aqui com o especialista em imagens, professor Jack Brandão, que vai responder essa pergunta polêmica que tem gerado muitas discussões, não é mesmo, professor Jack? Oi, Mari, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? É uma coisa muito absurda. Eu realmente fiquei horrorizado com o que eu vi. Muitas pessoas falaram a favor, muita gente gritou, oh, que legal, tá certo, pessoal. Eu me considero uma pessoa de esquerda, sempre fui, há muitos anos, sempre. Bom, sou de esquerda não por ser de esquerda, sou de esquerda por ser cristão. Cristo estava ao lado dos mais fracos, dos mais oprimidos. E ser de esquerda é ser assim, é buscar o diferente, é tentar lutar para que todos sejam iguais. Agora, quando eu vejo o que eu vi, certas pessoas ateando fogo numa obra de arte, que é uma obra de arte, não importa se ela é feia, se ela é bonita, porque realmente o estilo da obra é um estilo estranho, mas não importa. Agora, quando você faz isso, você depreda o patrimônio público, você está mostrando que você não está indo contra aquilo que... Bom, chega. Não vou falar nada, nós já vamos falar sobre isso. Senão eu vou falar. Mesmo, professor Jack, porque eu tenho certeza que o pessoal já está... Como assim? Como assim? Não estou entendendo. Gente, calma, assistam o vídeo até o fim antes de tirar conclusões precipitadas, hein? Quem não assistir até o fim vai me xingar ou vai me elogiar. Esperem, porque isso daqui é uma coisa extremamente séria, é muito sério. O poder da imagem, nós estamos aqui para analisar a questão da imagem de modo especial. E como essa construção e essa desconstrução são feitas. E que levam exatamente aos extremismos. Aqueles que acham que é completamente certo e aqueles que acham que é completamente errado. Não há meio termo. Quando você começa a analisar
os comentários das pessoas, as pessoas falam, ótimo, tá certo. Por quê? Porque sim. Meu, isso é uma questão extremamente infantil. Criança responde porque sim, porque não há argumentos, a criança não está preparada ainda, não tem argumentos suficientes para dar sua resposta. Bom, vamos lá. É isso aí. Bom, vocês já viram que o programa de hoje vai ser aqueles. Então, roda a vinheta que estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Professor Jack, em primeiro lugar, antes de mais nada, eu gostaria que você reforçasse aí com as pessoas que estão nos assistindo quem foi Borba Gato, né, em primeiro lugar, a sua trajetória, e afinal, por que fizeram uma estátua? Porque não foi uma estátua qualquer, né, foi uma estátua de 10 metros de altura na região de Santo Amaro. Explica aí pra gente. Bom, é importante nós lembrarmos, primeiramente, a imagem, a estátua de Borba Gato é ela própria uma construção imaginante. Primeira coisa que nós temos de lembrar é o seguinte: São Paulo, a região de São Paulo, era uma região extremamente pobre no século XVI e no século XVII. Enquanto o Nordeste havia a cana-de-açúcar e que estava a pleno vapor, o Sul, a região de São Paulo, por exemplo, era uma região pobre. A cana não vingou e as pessoas que aqui moravam viviam de agricultura de subsistência. Acabou. Eram pessoas pobres, eram pessoas que falavam praticamente tupi-guarani. Não havia quase, o português era pouco falado. É importante nós lembrarmos isso. Outra coisa que é muito importante nós lembrarmos. Quando a União Ibérica, em 1580, praticamente a ideia do Tratado de Tordesilhas passa a deixar de existir. Por quê? Porque se eu tenho um único rei para 2 reinos, então o tratado não interessa. Os paulistas, ou vicentinos, porque era São Vicente foi a primeira cidade do Brasil, e era uma grande cidade, vamos dizer assim, do sul do Brasil, o que eles fazem? Eles se lançam ao interior. Por que eles se lançam ao interior? Vamos imaginar uma vila extremamente pobre, de pessoas ferrapadas, vamos chamar assim. E o que eles fazem? Vou buscar a sobrevivência. Esse povo se lança ao interior. É importante nós lembrarmos que a ideia do bandeirante, dos bandeirantes, como usando essas carapaças de couro, essas longas botinas, usando arcabuz, usando espadas, pessoal, isso foi toda uma construção romântica do final do século XIX, começo do século XX. Os bandeirantes reais andavam de pé, no chão. Eram maltrapilhos, praticamente. Muitos se juntaram com os próprios índios para ir também à caça de índios, não só a caça de índios. Então, essa ideia de que os bandeirantes saíram só para caçar índio não é totalmente verdadeira. Por quê? Porque eles foram em busca de metal precioso, em busca de riquezas. Pô, você está lá, na miséria total, você vai buscar. Algo normal, vamos pensar assim, é só lembrar a imagem de Carajás, nas belíssimas fotos do Salgado. A gente vê aquela multidão subindo, tentando ganhar o mínimo de ouro para sobreviver, ou para viver, ou para tentar a riqueza. Os bandeirantes fizeram a mesma coisa, numa época extremamente complicada, que foi a colonização do Brasil. Então, esse povo, é óbvio, o negro era muito caro, o escravo negro, o povo paulista não tinha condição. Então, eles iam buscar os índios. Os índios também não davam. Eram caçadores de índios? Sim, eram caçadores de índios. Como eram caçadores de metais preciosos, etc, etc. Bom, e muitos se aventuraram pelo interior do Brasil porque eram
acompanhados de índios também. É importante nós lembrarmos isso. Índios que iam à caça de outros índios também. Não se pode esquecer que o Brasil havia várias etnias, várias tribos de índios, vários povos, várias línguas, muito diferentes umas das outras. Então é importante nós vermos isso. Então a imagem que se tem do bandeirante hoje, esse cara armado, esse cara valente, esse cara carrancudo, é muito diferente da original. Então, aí nós temos uma construção imagética. Então, a imagem que nós temos, por exemplo, do Borba Gato, que nós vemos na estátua, é uma construção. Isso é importante lembrar, tudo bem? Borba Gato, então, ele foi um bandeirante, ou seja, ele era paulista, ele era de São Paulo, era da nossa região de São Paulo, era sogro, ele acabou se casando com a filha do Fernão Dias Paz, e junto com o sogro foi a caça de índio, foi a busca de metais preciosos. Acabou. Encontraram realmente um veio, porque foram os paulistas que criaram, vamos dizer assim, Minas Gerais. Minas Gerais é filho de São Paulo, vamos dizer. Acaba se envolvendo com política na região, acaba matando um cara, foge. Então é importante nós termos isso. Há provas cabais do genocídio propagado por Borba Gato? Não. Quando nós falamos em genocídio, nós temos uma ideia muito clara. O que é o genocídio? Você vai e mata um determinado povo devido à sua raça, por exemplo. Como foi o caso de Hitler, como foi o caso do genocídio armênio, como é o caso que nós estamos vendo hoje. Se eu tenho uma epidemia e o presidente, por exemplo, ignora a epidemia, cria toda uma celeuma dizendo que não existe epidemia, que não é para as pessoas usarem máscara, que não é para as pessoas fazerem isso também a gente pode caracterizar como genocídio. É muito diferente do caso daquele pessoal que ia realmente à caça porque eles precisavam de escravos. Não estou justificando a escravidão, pelo contrário. A escravidão é um mal horrível, é um absurdo que existiu no Brasil quase até o século XX. Bom, então é muito importante nós termos essa diferença. Então eu não posso simplesmente dizer, então eu tenho que destruir o cara. Não, então foi isso. Aí ele se torna, ele descobre, aí nós temos o crescimento de Minas Gerais, e quando se descobre ouro na região, o que acontece? Forasteiros vêm para a região, portugueses, o pessoal do Nordeste vem para tentar também ganhar dinheiro na febre do ouro que nós tivemos no Brasil. Então, a ideia de Borba Gato é essa. Então, ele acaba se tornando quase um administrador daquela região, se torna um juiz e morre por volta de 69 anos. Então, é isso. Diferentemente daquilo que se propaga, que ele ia caçando, não, é muito diferente. Diferente, por exemplo, de Anhanguera. Anhanguera, realmente, ele acaba indo para o Nordeste, ele acaba destruindo. Ele, com outros bandeirantes, foram até Palmares, destruíram Palmares. Entenderam? Então, são contextos diferentes, que, na realidade, é dentro do mesmo contexto. Ou seja, a miséria, a pobreza acaba levando essas pessoas a isso. É muito fácil você criticar hoje. É muito como o próprio cangaço. O próprio cangaço. Que nós tivemos no Brasil nos anos 30. Antes até de falar da estátua, porque, nossa, você trouxe informações aqui que, para mim também, né, e para muita gente que está nos assistindo, é uma verdadeira desconstrução. E não é simplesmente, como você falou, porque as pessoas, eu tenho que queimar porque ele foi um genocida. Olha quantas vezes, ontem eu ouvi essa palavra, genocida, né, genocídio indígena, eu não sei quantas vezes eu ouvi, mas devo ter ouvido umas 100 vezes o pessoal defendendo porque ele foi um genocida, porque então veja como a imagem, né, mais uma vez a gente reforça aqui, que não estamos falando que eles eram santos, como o próprio professor falou, ninguém está defendendo a escravidão aqui, mas é preciso analisar todo o contexto, né, então mais uma vez vem ao encontro do que a gente tanto fala aqui no canal, que é a questão
da imagem que é feita e o que existiu antes dessa construção imagética deixa de existir, né? A realidade... Só um minuto, Mari. Só vou dar um exemplo aqui. 2 exemplos. Nos Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, os índios, na realidade, eles foram dizimados. Nós tivemos, na América do Norte, um verdadeiro genocídio. Porque os índios, eles atrapalhavam a colonização. Porque eles tinham a sua terra, eles lutaram pela sua terra. Então, como eles lutavam, o que os americanos, ou os federados, confederados, etc., fizeram? Simplesmente foram massacrar os índios, destruíram. Houve um grande genocídio na América do Norte. Na Argentina, por exemplo, onde hoje é a Argentina, aconteceu a mesma coisa. Os povos indígenas foram massacrados. Hoje, por exemplo, o que está acontecendo no Brasil? Muitas tribos do norte do Brasil estão acontecendo verdadeiros genocídios, com aval do próprio governo. Isso é genocídio. Ou seja, esse povo me atrapalha, eu extermino esse povo. Isso é genocídio. O que houve, por exemplo, na América Espanhola, Pizarro e Fernão Cortés, houve um genocídio, vamos destruir. Então, isso é um genocídio. Neste caso, eu não estou dizendo que não tenha havido genocídio, mas não foi um propósito inicial das bandeiras, foi o genocídio. Na realidade, volto a dizer, foi a escravidão, buscou-se como escravos. Há uma diferença. Então, eu não posso matar porque eu preciso deles. Outra coisa, eles, os próprios índios, ajudaram. É óbvio que nada justifica o genocídio, nada justifica a morte, nada justifica a escravidão. O que nós precisamos entender é que são coisas distintas. São coisas muito distintas. Quando Hitler, já no Mein Kampf, já quando ele estava na prisão de Landsberg, ele escreveu o livro, e ele já pregava o extermínio do judeu, então estava muito claro para ele o extermínio do judeu. Tem que acabar com o judeu. Isso é genocídio. Quando você pega a Turquia e invade meu Deus, a Armênia, pega os armênios, que eram cristãos, leva para o deserto para dar voltas, para eles morrerem de fome e de inanição, isso é um genocídio. Ou seja, é predisposto, você vai destruir aquele povo. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Nós temos realidades muito diferentes. Então, há tempos históricos diferentes. Então, nós não podemos querer ler o passado com os olhos do presente. Isso é um absurdo. Sim, professor. E exatamente como eu falei, as pessoas estavam até comparando a imagem do Borba Gato com o Bolsonaro. Teve gente que estava. Daqui a pouco vamos fazer uma estátua do Bolsonaro, só que são, pelo amor de Deus, né? Fazer uma estátua do Bolsonaro são, como você apontou, são realidades completamente diferentes, porque é preciso analisar o contexto histórico, o contexto cultural, o lugar que nós estamos, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque as pessoas começaram a comparar, inclusive, os índios com as minorias de hoje, as perseguições. Esse tipo de protesto é como se fosse uma resistência das minorias contra os militares ou contra a polícia de hoje. Então, é bem complicado. Mais uma vez, a gente reforça aqui, não estamos defendendo A nem B, mas tudo é questão de entender o contexto. Aquele período era completamente diferente do período atual. E por falar em período, professor, aí também eu queria saber um pouco mais aí sobre a história da estátua, antes até da gente entrar na questão em si, né, da depredação. Você poderia falar um pouco mais, quando surgiu, por quê? Bom, é uma coisa importante nós lembrarmos o seguinte, o escultor é o Júlio Guerra, que é um escultor de Santo Amaro. Então, o Júlio Guerra, ele não fez só a estátua do Borba Gato. Quem for ao Largo do Paissandu, na frente da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, verá na frente da igreja uma estátua chamada Mãe Preta, que é uma estátua em que ele, de uma forma ou de outra, exalta a figura da mulher
e de modo especial da mulher negra, da mulher preta. Então nós temos, quando eu digo que o cara que fez a estátua, ele é conivente com o ataque às minorias, poxa, como é que esse mesmo artista vai fazer uma estátua em homenagem à mulher preta? As pessoas não pensam nisso. Então, essa estátua, por exemplo, pode ter sido dentro daquela ideia da exaltação da criação. Lembre, um dos vídeos passados nossos, nós falamos sobre a Revolução de 32. Naquele vídeo eu mostrei, eu comentei aqui, a questão da construção dos bandeirantes, porque os bandeirantes, eles foram alçados a figuras de herói. É importante nós termos isso. Aqui eu não estou dizendo que os bandeirantes são heróis, são vilões ou são heróis, são bandidos ou são moncinhos. Eles estavam dentro de um contexto cultural muito diferente do nosso. Então, o que acontece? Provavelmente, dentro desse espírito renovador, entre aspas, que foi proporcionado por um autor, por uma pessoa chamada Toné, que era o diretor do Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, ele idealizou de modo especial essa figura endeusadora, endeusou, vamos dizer assim, mitificou a figura dos bandeirantes. Então, dentro dessa ideia, o Júlio Guerra, provavelmente, eu não posso afirmar, ele deve ter aproveitado, já nos anos 50, no final dos anos 50, idealizou a figura do Borba Gato. A figura, ou seja, ele usou, a figura tem 10 metros de altura. Junto com o pedestal, são 13 metros. O interior, a estrutura interior da estátua do Borba Gato é feito com trilho de bonde. Lembrem, Santo Amaro foi o último bastião, foi o último bonde da cidade de São Paulo, foi em Santo Amaro. Então, há todo um contexto aí. Ele próprio, provavelmente, se deixou ufanizar, entre aspas, isso é um ponto de vista meu, volto a dizer, por essa criação romântica, mesmo sem estar no romantismo, do herói mítico, vamos dizer assim, que são os bandeirantes. E quis fazer essa estátua, que é na entrada de Santo Amaro. Provavelmente por ele ter nascido lá, por ele achar que era uma personagem que valeria a pena. Ele é um artista. Então, não foi o Estado por si só que construiu, o Estado bancou a arte, mas foi ele propôs fazer a arte. Então, quando eu pego e destruo a arte, eu estou destruindo todo um contexto que está por trás. Então, não basta destruir a estátua para dizer que eu destruo o símbolo pelo amor de Jesus Cristo. Isso está errado. Isso está errado, nós temos que entender que a coisa é muito pior. Então, como eu volto a dizer, como é que um cara é diferente, como é que um cara que constrói, faz uma estátua belíssima como a Mãe Preta, e faz a estátua do Borba Gato. Eu, particularmente, eu não acho bonita a estátua do Borba Gato. É uma estátua meio estranha, muito estranha. Ela acabou sendo inaugurada nos anos 60. Ela é muito eclética. Então, a estrutura dela é uma estrutura estranha para os meus olhos, para muita gente. Então, ela sempre gerou polêmica. Muitas pessoas acham feio. Só que a arte tem isso, pessoal. Se eu dissesse que aquele cara fosse qualquer pessoa se encaixa naquela estátua. Foi dito Borba Gato, eu posso falar que foi o Fernão Dias Paz, eu posso dizer que foi fulano, cicrano, porque você não tem imagem clara da pessoa. Principalmente porque, se o Borba Gato viesse hoje, um exemplo, e visse a estátua, ele ia tirar essa flor. Esse sou eu, tá louco? Desde quando? Eu nem o boto usava. Olha, só para vocês terem uma ideia. Quando o Borba Gato estava lá em Minas Gerais, ele tomava conta daquela região que foi dada a ele para tomar conta, e vieram os estrangeiros que eu falei para vocês, os portugueses, vieram os nordestinos do Brasil e tentaram também, houve uma guerra chamada Guerra dos Emboabas, que muita gente já esqueceu que era a Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? Foi exatamente a luta entre os paulistas, que achavam que eles tinham direito da posse
da terra das minas, e os outros que vieram. E eles achavam, não, nós temos o direito de posse, nós é que temos de tomar conta aqui. Então, a guerra foi entre esses caras e os emboabas. Você sabe o que significa emboaba, Mari? Não. Emboaba é uma palavra tupi que significa o quê? Pés com penas. Por quê? Era uma forma pejorativa que os paulistas que andavam descalços chamavam, por exemplo, os estrangeiros, os portugueses e os nordestinos que tinham calçados. Então, o que falta muito, né, professor, é essa questão de enxergar como você falou, as pessoas querem enxergar o passado com os olhos do presente. Isso é ridículo. E aí, professor, aproveitando, uma outra questão que muitas pessoas, eu já imagino pela sua linha de raciocínio, né, mas eu gostaria de trazer aqui também, porque foi um questionamento muito recorrente. Muitas pessoas foram contra a depredação da estátua, mas disseram o seguinte, por tudo que ela representa, né, mas aí também a gente entra nessa questão da construção imagética, o ideal seria que entrasse em um acordo para que ela fosse retirada de lá de maneira pacífica, né, aí entra até nessa questão que está muito forte nos dias de hoje, que é o revisionismo, não só da estátua, mas como de vários outros itens. Momento só. Aí volta a dizer da diferença que há entre os Estados Unidos e o Brasil. Sim. Porque grande parte das estátuas que foram derrubadas nos Estados Unidos eram realmente de escravocratas, de pessoas que dominavam, que eram a favor plenamente da escravidão, usavam, ganharam, abusaram dos escravos. Então, eu não posso, eu concordo, em parte, que essas estátuas que foram erigidas em nome de uma política escravocrata não tem muito sentido. Não uma estátua que foi feita por exemplo, por um artista que pensou, provavelmente usou da boa vontade ou da vontade de criar algo novo, algo diferente, algo sui generis. Então, é muito diferente. É muito diferente. Era como se eu hoje levantasse e erigisse uma estátua de Hitler e aceitasse isso passivamente. É muito diferente. É muito diferente. Eu vejo isso como uma forma diferente. Muitas pessoas podem achar que é a mesma coisa. Eu não consigo enxergar dessa forma. Há um perigo em classificar tudo na mesma linha, né? Comparar, como a gente falou aqui, comparar o Borba Gato com o Bolsonaro, é preciso ter cautela, porque são períodos, são questões completamente diferentes, né? Olhar para a história. E uma frase, professor, que me marcou, que a gente até havia conversado em off, não que eu esteja de acordo, mas foi muito usada, né? Quando estava sendo feita a cobertura dessa manifestação, né, quando foi colocado fogo na estátua, que se falava, quando um símbolo representa a opressão, é preciso que esse símbolo seja apagado. Esse é o maior ato de resistência, isso é poesia, digamos assim. E se a gente for pensar na questão imagética, isso é bem complicado de se falar, né? O que você tem a nos dizer, professor? Bom, é importante nós lembrarmos a ideia de símbolo. O que é um símbolo? O símbolo é uma imagem que é aceita culturalmente por uma determinada região, por um determinado povo. Então, há uma codificação. Todo símbolo ele é codificado dentro de uma sociedade. É uma codificação da sociedade. Então, a sociedade codifica isso. E a própria sociedade decodifica. Então, há muito simples. Um exemplo, vamos usar a questão da suástica. A suástica sempre ela sempre foi simbolicamente positiva. Sempre foi um símbolo positivo, um símbolo solar, um símbolo de movimento, um símbolo de vida. Quando os nazistas se apropriam da suástica, eles transformaram esse símbolo de vida num símbolo de morte. Transformaram esse símbolo de vida num símbolo de morte.
Então, para a nossa sociedade ocidental, de modo especial, então a suástica virou um símbolo de morte. Mas e para aqueles, por exemplo, como muitos da sociedade hindu, que ainda tem esse símbolo como um símbolo de vida? Então, nós rechaçamos um símbolo que não é nosso e que não era dos nazistas, que não eram dos alemães, e transformaram esse símbolo de vida num símbolo de morte. Então, não é assim, não existe essa ideia de apagar. Eu não posso apagar, eu não apago o passado. O passado está aí. Nós somos reflexo do passado. Então, não adianta eu derrubar uma estátua como o do Borba Gato, um exemplo, e dizer, não, eu vou apagar tudo aquilo, ele é um símbolo que tem de ser apagado. Desculpa, isso é uma visão extremamente simplista. É uma visão extremamente simplista. O ser humano, ele é extremamente simbólico. Não é assim que funcionam as coisas. É aí que nós levamos para o extremismo. Então, quando eu vi, volto a dizer, quando eu vi aquela imagem em chamas, eu moro em Santo Amaro, da região de Santo Amaro, há muitos anos. Eu trabalhei do lado daquela região durante muitos anos. Então, é muito difícil a gente ver uma imagem simbólica, não no sentido do simbolismo, volto a dizer, aquela imagem, ela não está em si simbolizando o genocídio. Ela não está simbolizando a escravidão. Ela está simbolizando uma ideia que foi construída de modo romântico de um povo que não necessariamente é nada daquilo. É muito importante avisar, falar de novo, aquela imagem de Borba Gato é uma criação imagética que não tem nenhuma ligação com o real. Então, aquilo não vai apagar porra nenhuma. Aquilo não apaga nada. Por quê? Porque aquilo não é a representação fidedigna de uma outra realidade. Então, é muito diferente. Realmente eu não consigo enxergar isso. É diferente, por exemplo, eu só vou te dar um exemplo. Em Juiz de Fora, um juiz mandou tirar imagens de uma exposição da democracia. Imagens que eram da ditadura. Isso é um absurdo. Isso que esse juiz fez é um crime. Tanto quanto o que esses rapazes fizeram na estátua do Borba Gato. Porque são coisas diferentes. Eu não posso apagar o passado. Então, para muitos revisionistas, então basta apagar. Ou seja, não houve ditadura, não houve perseguição, não houve tortura. Esse tipo de gente, cara, vive em outro planeta. Eu digo a mesma coisa dessas pessoas que tacam fogo nesse tipo de obra, vivem em outro planeta, da mesma forma que fizeram com o Monumento às Bandeiras. Cara, o Monumento às Bandeiras é uma das coisas mais belas que existe em São Paulo. Não por aquilo que ele representa em si, mas pela obra em si, a obra artística de Brecheret, que foi um marco. São coisas muito diferentes. Nós temos de lembrar o seguinte, a ideia do Brecheret está inserida dentro de um contexto em que havia essa construção, como eu disse, do Bandeirante como um herói, como um mito. Nós, hoje, temos de ter uma visão crítica e, ao ver a estátua, ao ver a imagem, falar, olha, essa é uma representação. Realmente, representa um momento ruim que o Brasil teve, um momento ruim em que o povo brasileiro, que nem era Brasil, é importante nós lembrarmos que essa ideia de dizer era o Brasil, não, nós éramos Portugal, cara. Século XVI era Portugal, não era Brasil ainda, que era uma colônia. Se nós pararmos para pensar nas colônias que havia na Grécia, a Grécia tinha colônia, a Ásia Menor eram colônias gregas. Então ele não pensava naquilo como a Anatólia, ele pensava naquilo como Grécia. Então, a coisa é muito mais complicada, é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. Professor, isso vem muito ao encontro da pesquisa também que você sempre levanta aqui, me corrija se eu estiver errada, mas que o professor Jack sempre fala aqui da questão do acervo iconofotológico, né, que seria o acervo imagético que nós temos
e que nós vamos formando ao longo do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, e quando as pessoas fazem determinadas afirmações, elas estão preenchendo, né, elas estão falando de acordo com o seu próprio acervo, que elas preenchem porque elas não possuem determinadas chaves sígnicas, né, como é o caso de todo esse conhecimento que o professor trouxe. Você falou tudo, Mari. Você acertou em cheio. Você falou perfeito, a sua colocação foi perfeita. Exatamente isso, por nós não termos as chaves sígnicas para a compreensão daquele tempo que não é tão passado assim, nós inserimos as nossas experiências, as nossas imagens, e nós tiramos as nossas conclusões, e isso é extremamente perigoso. É perigoso por quê? Porque leva a extremismos. Nós não éramos para termos 550 mil mortes como nós tivemos. É esse extremismo maldito, essa falta da capacidade de raciocínio, essa falta de capacidade de tentar entender o outro, de entender o passado, de entender as outras configurações, para que a gente não repita os mesmos erros. E é isso que está acontecendo hoje. Gente que vai lutar contra a vacina, como nós, volto a dizer, aquele que me critica agora, veja os nossos outros vídeos. Desde o início, nós estamos há um ano falando sobre isso. Há um ano a gente já está mostrando o que vai acontecer e que aconteceu. Então não é simplesmente falar, eu sou a favor, eu sou contra. Cara, a gente estuda para mostrar isso. Olha, você está errado. Nós estamos nos deixando levar, por isso que eu falei desde o início. Não vamos nem falar que foi grupo tal que fez isso. Não, não me interessa o grupo. Por que não me interessa o grupo? Porque eu não concordo com o que o grupo está fazendo. Porque se eu não conheço, eu vou atrás. Há muitos historiadores que questionam, por exemplo, a figura dos bandeirantes. Sim, não que questionam a figura, questionam muitas vezes, muitos historiadores esquecem de questionar a construção do bandeirante que foi feita. Essa construção imagética que foi feita. Isso sim, tem de se questionar realmente. Tem de se questionar, mas não adianta eu apagar a sua existência, porque eu posso apagar, quebrar todas as imagens, só que aquela imagem, a imagem que foi construída vai permanecer. Como muita gente ouviu nos comentários, nossa, vocês são todos uns lulopetistas, esquerdopatas, não sei o quê, que não sabem de nada, destruído. Cara, a ideia não é essa. Eu sou paulistano, já falei isso, eu sou paulista. Eu gosto da minha terra, eu amo a minha terra. Só que é óbvio que eu sei que muitas das imagens que foram construídas não existiram. Dom Pedro I proclamando a independência no quadro do Pedro Américo, cara, isso é uma construção. Nós precisamos dessas construções para nos tornarmos alguém importante. Isso eu já falo no meu livro, Douglas e o Livro de Luz, eu vou falar isso claramente no livro, no romance, eu falo claramente isso. Então, nós precisamos, já dizia Brecht, o grande poeta e dramaturgo alemão, infeliz do povo que precisa de heróis. Nós precisamos de heróis. Um exemplo, Senna, que muita gente ainda tem o Ayrton Senna como um herói, como um mito. Mito de quê? O cara comeu as mulheres que quis, o cara ganhou fortuna, ganhava, tinha tudo o que queria, morreu porque ele estava numa profissão que matava, que poderia matar. Quantos pais, quantos enfermeiros, quantos médicos morreram agora devido ao Covid? Triste. Esses são os heróis. Essa idealização do presente, ela é muito perigosa nesse sentido, como o professor comentou, e dos extremismos, porque as pessoas que criticaram, as pessoas que também criticaram o incêndio que foi provocado na estátua, alguns falaram que, não, mas eu sou contra porque é um patrimônio, esquece quem foi Borba Gato. O importante aqui é a estátua. E não é esse o caminho também, como o professor já trouxe aqui, né? Não é simplesmente esquecer. Então, realmente é algo muito complexo e precisa desse olhar, a gente precisa do passado, até para que os erros do passado não se repitam, porque quantas coisas estão voltando e as pessoas estão negando, seguem negando hoje,
Então, é muito difícil. Mas a gente segue... Só uma coisa, só um minutinho. Eu não consigo. Aí vem a questão da vacina. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós somos vacinados lá atrás. Quem olhar para um rapaz, para uma criança com varíola, olhem a foto de alguém com varíola. Aí o pessoal vai ver. Olhe alguém com meningite. Olhe alguém com paralisia, com a paralisia infantil. As pessoas esquecem que foram vacinadas. Eu não entendo como essas pessoas ainda são contra. Bom, deixa para lá. Tivemos muito conhecimento hoje, muitas desconstruções, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu acredito que alguns aí não vão gostar, mas não tem problema. Comentem, a gente quer ouvir vocês. Mas antes de tudo, a gente pede, se vocês, né? Óbvio, nós estamos abertos aqui para conversa, tudo, mas a gente pede, ouçam o vídeo até o fim. Aí sim vocês vão poder comentar, criticar, para entender toda a linha, porque não é simplesmente o primeiro minuto de vídeo que vai explicar tudo, né, que o professor Jack trouxe aí, porque olha quanto tempo nós estamos aqui já, e com certeza teria muito mais esse assunto, um assunto que a gente ficaria aqui até amanhã. Mas, de qualquer forma, a gente pede aí que vocês se inscrevam em nosso canal. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos. Se não gostaram, compartilhem com os inimigos, porque eles vão gostar. E nos sigam nas nossas redes sociais, também no Spotify, e continuem nos divulgando aí. Agradecemos a participação de todos e, claro, as sempre maravilhosas contribuições do professor Jack, né, professor? Eu fico muito feliz, como sempre, o canal é para isso. Eu acho que nós estamos aqui para desconstruir. É isso. E desconstruir no bom sentido, não apagando, não tacando fogo no passado. A gente não esconde o passado. O passado está aí para a gente enxergar, e para a gente ver, e para não cometer os mesmos erros. Não se apaga, não se coloca embaixo do tapete. Quem coloca embaixo do tapete são os imbecis. Nós não somos imbecis. Os imbecis colocam embaixo do tapete e negam. Esses são os imbecis. Nós não temos a função de negar. Nós temos a função de abrir, de mostrar. A ideia é essa. As imagens em foco. Focalizar. A ideia é essa do canal, é focar. Mostrar os detalhes que as pessoas passam despercebidos, tá bom? Mais uma vez eu falo aquilo que a Mari falou, inscreva-se no canal, para nós é muito importante, para que a gente possa passar para mais pessoas. Ativem o sininho para que vocês recebam todos os nossos vídeos de primeira mão, tá bom? Bom, mais uma vez a gente fica por aqui, espero que todos tenham gostado, e valeu para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais.